Olá, momentos iniciais deste episódio do podcast BioShoes for All, com a Lipor. Hoje connosco José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo e Presidente do Conselho de Administração da Lipor. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Obrigado pela presença. Para começar, poderíamos talvez iniciar com uma apresentação sumária na primeira pessoa, contar-nos um pouco da sua trajetória profissional e o papel atualmente na Lipor. Bom, antes de mais, obrigado pelo simpático convite. Eu sou um jovem de 53 anos, apaixonado completamente pela vida. Tenho o meu percurso de vida é parecido, é muito próximo de muita gente. Claro que depois cada qual tem o seu próprio percurso de vida, a sua família. Eu nasci na cidade do Porto, cresci entre Valongo e as Serras do Marão, do lado de Amarante, de onde são os meus pais. E, portanto, marcou-me muito o facto de ter... Eu vivi também uns tempos no Porto, vivi também no Funchal, mas depois, muito novo, o meu pai foi para Valongo trabalhar e eu cresci entre Valongo, como lhe dizia, e o Marão, a Serra do Marão. E isso marcou-me muito, muito, muito. Esta vivência entre a zona da cidade e a zona, digamos, da serra, a zona agrícola e serrana, foi muito marcante para mim até nos dias de hoje. Eu sou completamente apaixonado por trekking de montanha, vou à montanha e, portanto, isso vem dessa fase da minha vida, essa paixão que tenho pelos grandes espaços, pelas montanhas, por subir montanhas, como eu costumo dizer, por lidar com pedras, pedrinhas e pedregulhos, porque é sempre ótimo. Depois eu fui trabalhador estudante. Os meus pais são pessoas de origem humilde, portanto tive que trabalhar para fazer o meu curso superior, licenciei-me em Relações Internacionais, depois trabalhei em várias áreas para conseguir ter sempre, digamos assim, uma forma de apoiar a minha vida e os meus estudos. Depois iniciei carreira no Instituto de Comércio Externo de Portugal, no então ICEP, onde me especializei em internacionalização de empresas, apoiar as empresas nos processos de internacionalização. Hoje é a ICEP, continua a ser um quadro da ICEP, aliás, o que nos dá uma imensa tranquilidade nas decisões da vida, porque eu tenho profissão própria, portanto, mas confesso, não digo com muito à vontade, eu adoro a vida política, como é óbvio, mas ter esta vontade de ter profissão ajuda-nos muito. Bom, depois iniciei um percurso de formação, fiz sempre muita formação. Eu mal tive a oportunidade, candidatei-me ao programa de MBA da Católica, fiz lá o MBA, 7ª edição, especializei-me em marketing. Depois fiz mais formação, fiz em Lisboa, eu fui presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, fui diretor-geral do Consumidor, fui deputado 2 vezes, integrei vários conselhos consultivos de reguladores em Portugal, regulador da área energética, o regulador dos resíduos e das águas, o regulador da comunicação social. Dei aulas no IPAM 3 anos, de forma graciosa, ligada ao consumo. Entretanto, hoje, tentei há uns anos, candidatei-me, consegui, já fiz a parte curricular, sou doutorando na Universidade de Coimbra, no programa de Ciência Política, mas não está fácil, tenho que ser sincero, não está fácil e, portanto, mas gostava muito de terminar e desenvolvi muitas funções. Eu, à 2ª vez, fui eleito Presidente da Câmara Municipal de Valongo, a primeira vez que me candidatei tinha 20 e poucos anos, e, entretanto, fui tendo oportunidades. Hoje estou na presidência do Conselho de Administração da Lipor, o que não deixa de ser uma ironia, porque eu fui ativista há muitos, muitos anos, quando a Lipor era um problema, digamos assim, era um passivo. Eu estive muitas vezes à porta da Lipor ali a denunciar o problema que vivíamos na antiga Fertor. E hoje quis o destino que acabasse como presidente do Conselho de Administração desta grande organização. Tenho também muita atividade a nível internacional. Eu hoje sou presidente da delegação portuguesa no Comitê Europeu das Regiões, fui presidente 2 vezes da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, fui também já presidente da Associação de Municípios Corredor do Leça. Tenho muitas atividades, tive sempre muita sorte, também trabalhei muito, portanto, tenho um percurso de quem tem que lutar sempre para conseguir o que quer, como é óbvio.
E agora sou com muita honra, como dizia há pouco mesmo, fui 8 anos membro do Conselho de Administração da Associação de Municípios LIPOR, e agora sou Presidente do Conselho de Administração neste último mandato, até ao final deste ano, até ao final deste mandato, como é óbvio. Traçado este perfil e este currículo, falemos então da LIPOR, que é conhecida pelo seu trabalho inovador no que diz respeito à gestão de resíduos. É possível dar-nos uma visão geral da empresa e de como é que se tornou uma referência no setor? A LIPOR é uma associação de municípios, de 8 municípios, que já tem 43 anos. Foi fundada em 1982, portanto é uma associação que existe para a gestão sustentável de resíduos do Grande Porto e que gere, valoriza e trata resíduos urbanos. Só estamos a falar de resíduos urbanos, produzidos nos municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Portanto, nós temos outros resíduos no país e estamos a falar só dos resíduos urbanos. São mais ou menos 10%, talvez um pouco mais, 10% de todos os resíduos que existem, mas são aqueles que têm mais visibilidade, que são aqueles que existem nas cidades e nas vilas. Portanto, esse é o nosso digamos, nossa missão. Embora hoje a LIPOR mudou bastante. É importante recordar o seguinte: quando foi criada a associação, o que é que lá existia naquela zona? Ali, aquela zona, à época era tudo Irmesim, de Concelho de Valongo. Hoje, depois mais tarde houve ali um processo de alteração de fronteiras e hoje aquelas instalações estão divididas entre Valongo, Irmesim e Baguinho do Monte de Gondomar. Mas naquela altura é sempre importante nós termos presente o passado. O que é que nós herdamos? O que é que havia? E o que aconteceu foi que nessa época foi adquirida e recuperada a antiga estação de tratamento de lixos de Irmesinde. O que havia ali era uma lixeira, para ser mais preciso, que foi construída na década de 60. Havia pessoas que catavam lixo. Aquilo que nós vemos muitas vezes de outros pontos do planeta existia ali em Irmesinde. Era um cancro, era uma coisa terrível que deixou ali muita dor e muitas marcas. E, portanto, foi na altura decidido e bem pelos autarcas. Os autarcas têm este poder, quando querem, de resolver problemas. E tomaram a decisão, naturalmente, de acabar com aquele cancro, com aquela lixeira que era um passivo terrível, terrível mesmo. E agora, se calhar, percebe porque é que fui ativista durante muito tempo, porque aquilo magoava-nos, deixava uma marca, afetava-nos fisicamente e psicologicamente. E, portanto, foi adquirido esse ativo, digamos, esse equipamento, essa empresa, era uma empresa privada, e o que é que se fez? Foi, no fundo, iniciámos um processo de melhoria de todos os processos de produção, foram também atribuídas novas designações, neste caso passou a ser Central de Compostagem de Irmesinde. Nessa época, na fábrica que eu refiro, chegavam diariamente cerca de 180 mil toneladas de lixos. Toneladas de lixos. E a partir desses lixos era produzido um corretivo orgânico que se chamava Fertor. Hoje mudou de nome, é o Nutrimais. E esse corretivo era utilizado sobretudo em vinhas e pomares. Nos anos 80 e 90, a LIPOR, entretanto a associação que foi constituída, desenvolveu planos, projetos, procurou naturalmente financiamentos, porque sem financiamentos ficamos só pelas palavras, tudo para conseguir melhorar os processos existentes, mitigar o incómodo sentido em termos de odores pelas populações vizinhas, que eu já referi, era muito, muito incómodo, materializar e transformar aquilo que é hoje uma marca distintiva da LIPOR. Que, no fundo, nós o que é que criamos? Nós, eu digo, os autarcas e a gestão profissionalizada. Esta é uma das grandes características desta associação. Foi à época decidido ter uma gestão profissionalizada, que fez um excelente trabalho, mas os autarcas dos municípios não se eximiram, portanto, acompanharam sempre através da participação no Conselho de Administração, quer as decisões estratégicas, mas também quer as decisões de implementação da tática ou das táticas que conduzem à estratégia. E, portanto, aquilo que foi criado na LIPOR foi um sistema integrado de valorização de resíduos, que engloba um centro de triagem e plataformas de apoio,
uma central de valorização orgânica, só para as pessoas perceberem, um centro de triagem e plataformas de apoio para embalagens. Hoje, fruto de um investimento que fizemos, foi inaugurada em 2023 a linha de triagem de embalagens mais avançada da Península Ibérica. Veja bem o que já conseguimos. Uma central de valorização orgânica que não emite cheiros, portanto resolvemos esse problema, onde se produz hoje o Nutrimais, e portanto, que é um composto de excelência, inclusive é usado para a agricultura biológica. Isto de onde é que vem? Dos resíduos orgânicos de casa das pessoas e dos restaurantes da zona pela qual nós somos responsáveis, do Grande Porto que eu lhe falei, os 8 municípios. E também temos uma central de valorização energética. O que é que fazemos? Digamos assim, com aquilo que é os resíduos que não conseguimos valorizar ou que não estão devidamente separados, nós conseguimos produzir energia elétrica. E, portanto, nós anualmente, a Lipor anualmente, trata cerca de 500 mil toneladas de resíduos produzidos por cerca de 1 milhão de habitantes, que é a dimensão populacional dos 8 municípios associados que eu já referi. Portanto, os resíduos urbanos que não são reciclados, como eu lhe dizia, os chamados ou designados indiferenciados, são incinerados de forma controlada e com valorização energética para a produção de energia elétrica. Só para ter uma ideia da importância deste processo, atualmente a energia elétrica produzida nessa central, que é na Lipor 2, ronda os 170 mil megawatts hora por ano. O que é que isto significa? Esta dimensão energética permite abastecer um aglomerado populacional de cerca de 150 mil habitantes. Portanto, conseguimos, é espantoso e não vai para aterro. Portanto, houve aqui uma rejeição e bem, foi uma decisão estratégica dos autarcas. Nós praticamente o que enviamos para aterro é 1% por ano. Se o nosso país, os dados do ano passado dizem que quase 50% dos resíduos urbanos nacionais vão para aterro. Na Lipor é 1%. Se o país fosse a Lipor, estaríamos no grupo da frente. Infelizmente não é esse o cenário que temos, mas esperamos que isso vá mudar nos próximos anos. Então o que acontece? Desde 2012, eu estou assim a fazer uma explicação mais dinâmica ao longo da linha do tempo, desde 2012 que a Lipor tem vindo a apostar fortemente na inovação, que é vista por nós, pela nossa organização, como um pilar basilar na transformação de lacunas e dificuldades no dia-a-dia. Achamos que esta nossa vocação para a inovação nos permite, digamos, agarrar oportunidades de valorização e desenvolvimento de produtos e serviços. Aliás, cada vez estamos a fazê-lo. Eu vou dar já exemplos. Portanto, nós criamos para esse efeito um departamento de investigação, desenvolvimento e inovação, que desde então tem trabalhado na criação de protótipos e produtos a partir de resíduos. E vou dar agora um exemplo. Vou destacar o agregado artificial AAGE32, que é um produto com marcação CE, com características técnicas similares ao agregado natural, proveniente de escórias de incineração de resíduos urbanos, para as quais não tínhamos soluções e que acabavam por ser depositadas em aterro. E, portanto, este material hoje é um sucedâneo do Tuvenin. É usado para, digamos, no pavimento de estradas, por exemplo, como submaterial, mas em vez de ir para aterro, é usado em pavimentos. Isto já é feito há muitos anos em muitos países da Europa. Portanto, estas escórias são provenientes do processo de queima de resíduos na central de valorização energética, como eu referi há pouco, e da qual resulta uma produção anual de cerca de 75 mil toneladas de escórias. É muito caro nós enviarmos estas escórias para aterro. Fica muito caro à organização. Portanto, houve aqui uma oportunidade de inovar, poupamos e estamos a ajudar. Isto é a economia circular, na prática, a fazer estradas, digamos assim, pavimentos. Isto já está no terreno, já estamos no terreno. Portanto, trata-se de uma alternativa ecológica aos agregados naturais de granulometria extensa. Outro exemplo, o óleo.
O óleo que é um ecoponto doméstico de parede, com um design inovador e decoração personalizável, feito a partir de materiais reciclados e que é totalmente reciclável. É outro dos produtos que podemos destacar neste âmbito. Foi desenvolvido por nós. É um ecoponto de parede, mas parece uma peça de design, fica bonito em casa das pessoas. Mais recentemente, para avançar no tempo, desenvolvemos uma plataforma chamada Waste, que venceu o Prémio Nacional de Inovação na categoria do setor público. É uma plataforma inovadora criada para otimizar a gestão de resíduos urbanos e que, no fundo, permite elevar a eficiência dos sistemas de recolha e valorização de resíduos, mas também a consciencialização ambiental dos cidadãos. É importante dizer, porque não basta lançar o produto. Eu vou dar um exemplo de como isto tem impacto. Tem existido um elevado interesse e procura por parte de municípios portugueses e estrangeiros, designadamente da Galiza. Ou seja, estamos a fazer protocolos com municípios portugueses e do nosso país irmão e vizinho e da região à qual temos uma ligação profunda, que é a Galiza, para a utilização desta plataforma, o que significa que valoriza imenso o trabalho desenvolvido pela Lipor. Portanto, são exemplos, não é? São vários exemplos que demonstram que a Lipor é uma referência ímpar no setor dos resíduos em Portugal e muito respeitada a nível europeu. E como sabemos, a Lipor é um dos parceiros do projeto BioShoes for All. Resumidamente, como é que surgiu esta parceria e qual a importância para impulsionar a economia circular no setor do calçado? Bom, como eu lhe referi, nós temos este ADN voltado para a inovação. E, portanto, também nos destacamos como sendo, digamos, a organização de referência no país, no setor dos resíduos urbanos domésticos. Portanto, esta parceria surgiu a título de convite pelo Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, que identificou a Lipor desde o início como sendo um player fundamental e exemplar, como eu lhe dizia, na gestão de resíduos urbanos e que, por isso, teria um papel preponderante na forma como o cluster do calçado deveria passar a olhar para os resíduos de calçado. Portanto, a origem desta parceria foi um convite. No caso concreto, já falando mais deste processo em curso, a Lipor lidera uma das medidas do Pilar 3, que é o pilar ligado à economia circular, deste projeto BioShoes for All. Também estamos ligados, portanto, que está ligado ao eixo da reciclagem de calçado pós-consumo. E, portanto, nós, o que é que estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar num modelo de gestão e reciclagem para a economia circular. Neste âmbito, o que estamos a fazer neste projeto, em conjunto, de parceria, temos vindo a desenvolver um estudo de modelo de gestão para o calçado pós-consumo e de resíduos de calçado pós-consumo, alicerçado nos princípios da economia circular, identificando oportunidades de melhoria ambiental e tecnológicas e contribuindo para o desenvolvimento e implementação de soluções que promovam a prevenção, minimização de resíduos e a recolha seletiva e o reaproveitamento dos materiais. Complementarmente, temos vindo a desenvolver um estudo de caracterização física de calçado e de resíduos de calçado pós-consumo que existem nos resíduos urbanos, quer naquilo que nós designamos fração indiferenciada, aquele que vai para o contentor preto, quer do calçado depositado em equipamentos específicos com vista à sua reutilização e reciclagem futura. E, portanto, nesta medida, liderada pela Lipor, há outros parceiros, como a Universidade do Minho, o Centro de Valorização de Resíduos, o próprio Centro de Tecnologia do Calçado de Portugal e empresas do setor, como, eu penso que é importante referi-las, como a AMF e a SkyPro, que têm vindo a desenvolver atividades ligadas com a caracterização do calçado e o estudo de soluções de reciclagem e de valorização de resíduos em produtos com aplicabilidade em projetos demonstradores. É o que estamos a fazer. Muito bem, sendo um dos focos da Lipor no BioShoes for All, precisamente esse desenvolvimento de um modelo de gestão para calçado pós-consumo, pergunto quais são os principais elementos deste modelo e de que forma aborda os desafios específicos nesta questão da reciclagem e reutilização do calçado.
Bom, este estudo, é sempre importante fazermos estudos e, sobretudo, estudos ligados à prática, digamos, à aplicação. Este estudo tem como objetivo estabelecer um modelo de gestão para o calçado pós-consumo e resíduos de calçado pós-consumo. Portanto, como eu dizia, alicerçado nos princípios da economia circular, isto é economia circular. No fundo, poupar o planeta para não estarmos sistematicamente a tirar matérias-primas, para utilizar as matérias que já existem, reciclando-as. E o que é que este estudo visa? Identificar oportunidades de melhoria ambiental e tecnológica, eu já tinha referido, contribuindo para o desenvolvimento e implementação de soluções que promovam, e isto é importante, a prevenção, a minimização de resíduos e a recolha seletiva e o reaproveitamento dos materiais. Portanto, é um estudo, não é? Para avaliar a mais-valia técnica, ambiental e económica de uma solução específica para este fluxo que é o calçado. Isto é importante referir. Este setor é um dos setores mais inovadores que temos na economia nacional. Portanto, faz todo sentido e para nós foi ótimo sermos desafiados, porque é sempre um enorme orgulho trabalhar com um setor como é o calçado, como é óbvio. Portanto, o que é que a informação que pretendemos e que está a ser considerada neste estudo, tem vindo a ser recolhida de forma faseada. Numa primeira fase, desenvolvemos estudos de base para o desenvolvimento do estudo em si. Ou seja, vamos dizer assim, foi uma fase de caracterização e diagnóstico da situação atual, o estado da arte, não é? Com recolha de elementos técnicos, realização de entrevistas e de contactos com agentes do setor, da indústria da reciclagem, da tutela, ou seja, do poder político, numa perspectiva da auscultação. Pronto, isto é o que fizemos em primeiro lugar. Depois, numa lógica de benchmarking, com recurso a esta técnica que é o benchmarking, temos também vindo a analisar as experiências internacionais para o setor do calçado. Ou seja, o que é que noutros países, outros parceiros similares fazem. Bem como os modelos nacionais e internacionais relativos a outros fluxos que possam servir de exemplo como modelos de gestão. Para além disso, dada a complexidade deste fluxo, uma vez que um sapato pode conter uma grande variedade de materiais e devido às indefinições de enquadramento legal, isto é importante dizer, muitas vezes a lei não acompanha a dinâmica da inovação. Portanto, aqui, quando eu digo indefinições de enquadramento legal, é algo que acontece com muita frequência. Sempre que somos muito inovadores, a lei, por vezes, não está adequada ao processo de inovação. E, portanto, face a estas indefinições, tais como, por exemplo, a inexistência do modelo de recolha a implementar para o têxtil e calçado, nomeadamente se serão recolhidos em conjunto ou em contentores / frações separadas, isto cria incerteza. E esta incerteza sobre a própria definição de resíduo e não resíduo do calçado, bem como a indefinição da União Europeia relativamente ao modelo de responsabilidade alargada do produtor, portanto, relativamente ao modelo a implementar para estes setores, calçado e o têxtil, obriga-nos, no fundo, também a recolher informações e a fazer prospectiva de cenários e soluções para esta recolha muito específica, para esta recolha seletiva. Soluções que a indústria de reciclagem, de valorização e de fim de linha e a construir um modelo de conhecimento, digamos assim, ligado aos números, à estatística do calçado, que até à data era desconhecida. Esta é a importância dos estudos. Às vezes as pessoas não têm a noção da importância de estudar. Estudar é muito importante. Estudar, saber qual é o ponto de situação, qual é o estado da arte, é importante. Porque se for feito um bom processo de estudo, permite-nos identificar problemas a seguir. Imagine, questões legais podem matar projetos de inovação. Portanto, é assim que... Isso é para explicar às pessoas qual é o nosso método, como é que trabalhamos. E, portanto, na sequência dessa fase anterior, face às especificidades deste fluxo concreto, estão a ser desenvolvidos também um conjunto de estudos, digamos, setoriais, quer ao nível institucional, de natureza legal e também ao nível da gestão e dos impactos económico-financeiros. É isso que estamos a fazer.
Eu gostaria de lembrar que este estudo da Lipor sobre o comportamento do consumidor em relação ao calçado está disponível no site do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, também no website da Lipor, e pode ser consultado por todos os interessados. De que forma é que estas descobertas estão a influenciar o desenvolvimento do modelo de gestão no qual têm trabalhado? Eu já lhe tinha referido antes, mas aqui reforço e concretizo que este tipo de estudos, este tipo de abordagem e este tipo de informação que é gerada, digamos assim, é uma enorme mais-valia tanto para o setor do calçado, que é o que está, digamos, envolvido neste projeto, como para restantes intervenientes na gestão de resíduos e também para o cidadão, para o consumidor, porque há pouca informação sobre esta temática. Portanto, este é logo um ganho. Passamos a ter um ganho, há mais informação. E também é necessário referir que, ainda que estejamos no final da cadeia de valor, portanto, dos resíduos, não é? Muitas vezes as pessoas não valorizam. Aquilo é lixo. Nem sequer percebem que é um resíduo, que é altamente valorizável. Portanto, tendo em conta esta situação de estarmos a falar do final da cadeia de valor, é muito importante atender ao comportamento dos consumidores. Porque tudo isto é comportamento. Não só dos consumidores, também dos produtores, por isso é que estamos neste projeto. Este tipo de informação permite-nos melhorar as tomadas de decisão e encontrar soluções que promovam a prevenção, que já falei no início, a prevenção, a minimização de produção de resíduos. Está logo na escala, qualquer sistema de resíduos sabe, o primeiro objetivo, reduzir a produção de resíduos. Portanto, aqui é um dos objetivos, a minimização de produção de resíduos, a definição de uma recolha seletiva e de valorização desses materiais, que na nossa ótica são recursos. São recursos. É uma forma de sermos amigos do planeta Terra. É uma forma de, digamos assim, fazermos o bem. E, portanto, nós acreditamos, a Lipor acredita, que é desta forma que surgem ideias concretas, ou seja, que passamos das palavras aos atos para uma economia mais circular, mais sustentável. Para este estudo do consumidor de calçado em particular, porque tem a ver com a nossa conversa, não é? Foi realizado um questionário para avaliar o comportamento do consumidor. O questionário permitiu, assim, ter uma visão mais adequada dos principais hábitos da população portuguesa em relação ao calçado. Tais como as quantidades compradas, o que é que está em uso, o que é descartado, a predisposição para utilizar calçado em segunda mão, os métodos de descarte mais utilizados e aspectos influentes na tomada de decisão. Veja como isto é importante. Como disse, o estudo é extenso e está divulgado, como também referiu, no site do CTCP e da Lipor. Contudo, as curiosidades que mais ressaltaram à vista foi que, tipicamente, os consumidores adquirem 2 pares de calçado por ano, com um preço médio de 41 a 60 euros, influenciado pela faixa salarial em que se encontram. A quando da compra de calçado, o conforto é o fator que mais influencia a decisão. E a produção nacional, a característica que deixa os consumidores mais predispostos a pagarem mais. Ou seja, os portugueses, apesar de o calçado nacional ser mais caro, em alguns casos, compram porque é made in Portugal. Isto é uma conclusão muito valiosa. Curiosamente, a sustentabilidade e o ecodesign do calçado são os fatores menos decisivos no momento da compra. Não deixa de ser importante. Nós que valorizamos a sustentabilidade e o ecodesign, o futuro é por aqui, mas no momento da compra pesa mais o ser feito em Portugal, mesmo que com menos preocupação com a sustentabilidade e com o ecodesign. Mas é melhor nós ignorarmos isto ou tornarmos público isto. É sempre melhor sermos transparentes, é sempre melhor sabermos como é que as coisas são. Já durante a fase de utilização, os consumidores têm usualmente entre 6 a 10 pares de calçado no seu armário, que duram tipicamente entre 1 e 3 anos. Também é importante sabermos isto. Portanto, é importante até para o tamanho dos locais onde colocamos os calçados. Portanto, de uma forma geral, os consumidores não estão dispostos a utilizar calçado em segunda mão e apontam como principal razão questões de higiene e saúde ou de ajuste e deformação do calçado. Contudo, foi também possível concluir
que a maioria dos consumidores tem como hábito reparar o calçado para prolongar o seu tempo de vida útil. Que não deixa de ser curioso, mas isto também já vem, eu lembro-me quando era mais jovem que era assim. Nós íamos ao sapateiro para ele nos fazer durar o calçado. Mas quem não o faz aponta a falta de vantagem económica face ao valor do calçado como principal razão. Se valorizassem a dimensão da sustentabilidade, se calhar valorizavam este hábito, este comportamento de tentar ir ao sapateiro, digamos assim. Os consumidores com mais de 50 anos reparam mais frequentemente o calçado que os consumidores mais novos, da faixa dos 18 aos 34 anos, sendo para estes mais raro recorrer à reparação. Há aqui uma oportunidade de trabalhar os consumidores mais jovens no sentido de, temos que lhes dizer que é sexy repararem o calçado. Com a ajuda dos designers de moda. Os grandes designers de moda deviam promover também a reparação. Como tendências de descarte, os consumidores afirmam descartar um par de calçado por ano, sem um padrão típico ao longo do ano, apenas quando sentem necessidade por este se encontrar ou rasgado ou inutilizável. Os métodos de descarte mais utilizados são os contentores de lixo comum, para calçado em mau estado, e a colocação nos roupões ou a doação tanto a familiares e amigos como a instituições de cariz social para calçado em bom estado. A faixa etária tem influência sobre o método de descarte de calçado em bom estado, com as faixas de mais de 45 anos a representarem a maior percentagem a depositar em contentor de lixo comum, e o grupo dos 18 aos 34 anos com mais tendência para vender em plataformas online. O principal fator que desencoraja os consumidores para descartarem o calçado diretamente numa vertente de doação é por considerarem que este já não tem condições para ser reutilizado. Ora então, perante este estudo, que menciona uma problemática do setor, os diferentes métodos de descarte de calçado, há aqui um trabalho de otimizar a recolha e separação desses artigos para maximizar o seu potencial de reutilização ou reciclagem. Sim, exatamente. Boa questão. Algumas entidades de cariz social ou privadas realizam há vários anos a recolha de vestuário e calçado pós-consumo em municípios e organizações ou empresas privadas, com os quais estabelecem protocolos. O objetivo destas recolhas prende-se em disponibilizar posteriormente estes materiais recolhidos para doação, o que acaba por ter um papel importante numa perspectiva de reutilização. Sabe-se, contudo, que parte desse material acaba por não estar em condições de ser reutilizado, acabando por ser enviado para operações de eliminação, nomeadamente a valorização energética que eu lhe falei no início, onde nós produzimos eletricidade, ou, na maioria das vezes, a deposição em aterro sanitário, que é o que nós não pretendemos. Existe também a venda em segunda mão, através de lojas ou entre consumidores em plataformas online, e a exportação do calçado de menor qualidade para países em desenvolvimento, sobretudo africanos e asiáticos. Os processos de reciclagem de resíduos de calçado estão ainda numa fase muito embrionária, tanto em Portugal como no resto da Europa. Por isso, a dimensão inovadora deste projeto. E os meus parabéns, naturalmente, ao setor, à entidade que nos desafiou. Já que, como eu dizia, estes processos estão muito embrionários, quer em Portugal, quer na Europa, já que o que existe é muito manual e com poucas opções de escoamento e pouco rentável financeiramente. Porquê? Porque tem pouca procura no mercado. Uma das poucas opções de escoamento do material é numa perspectiva de downcycling. O que é que isto significa? Através da utilização do material após ser triturado para produção de pavimentos e construção de estradas, como eu lhe falava nas escórias, sendo que os principais mercados para a reciclagem de calçado se encontram sediados em países asiáticos. Para procedermos à recolha seletiva deste material, é fundamental existirem, pelo menos, diretrizes nacionais bem claras e definidas. Cá está a questão da regulamentação. Porquê que é importante? Que é para que o que nos diga, no fundo, a todos os atores envolvidos neste processo, sobre como é que o calçado deve ser recolhido.
se é num fluxo específico para os resíduos de calçado ou se é juntamente com os resíduos têxteis, porque já há mecanismos de recolha de roupas, isso vê-se às vezes nas nossas ruas. E, portanto, isto tem que ser definido. Ser estabelecida, por exemplo, uma responsabilidade alargada do produtor, como já existe com as embalagens plásticas. Hoje, em relação às embalagens, existe a responsabilidade alargada do produtor, que se traduz no pagamento de uma determinada quantia, que depois é, por cada, digamos, embalagem, que é vendida ao consumidor, mas que depois todo esse montante, e estamos a falar de muito dinheiro, é transferido para os sistemas de gestão e de recolha de resíduos, que no fundo têm esse papel de os recolher e valorizar. Portanto, ser estabelecida também uma responsabilidade alargada do produtor, que ajuda a custear este fluxo, como eu dizia, e este fluxo e escoamento para o material recolhido e triado. Isto é muito importante ficar definido. Sem estas definições, os custos cairiam todos sobre os municípios ou as entidades em alta de gestão de resíduos, como é o caso da Lipor, e em última instância sobre o próprio cidadão, que é quem paga tudo, no fundo. Nós pagamos tudo através do consumo, o que torna o processo de recolha e triagem inviável financeiramente. É também necessário conhecer muito bem as reais possibilidades de escoamento do material para não se correr o risco de recolher material segregadamente para no final não o conseguirmos valorizar. Sendo estas indefinições ultrapassadas, a Lipor fará sempre parte da solução e não do problema, fazendo todos os possíveis para dar o seguimento adequado do calçado de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos que eu lhe falei no início. A primeira regra desta hierarquia é não gerar resíduos. A última é quando nós nem sequer, quando não conseguimos, digamos, valorizar através das centrais de valorização energética, vai infelizmente para aterro. Confinamento técnico. E portanto, como eu dizia, o seguimento adequado do calçado de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos e de acordo com as soluções de escoamento existentes ou processos de valorização mais nobres. E é também por esta razão que a Lipor se encontra neste projeto, para adquirir conhecimento e estabelecer parcerias. Portanto, veja a importância quer do estudo, a importância de fazer bons estudos e percebermos o caminho que devemos seguir. É bom para nós, é bom para as empresas e é bom para o planeta e é bom para as pessoas também. Essa caracterização dos resíduos de calçado pós-consumo é outra parte importante do trabalho da Lipor. Portanto, essa informação deve ser utilizada para desenvolver soluções mais eficientes de reciclagem. Sim. Atualmente, como é que funciona atualmente? Atualmente o calçado usado é depositado essencialmente no contentor de resíduos urbanos indiferenciados. Chama-se o lixo comum, aquele contentor preto. Pronto. O resto, sendo a recolha seletiva, por exemplo, vou dar um exemplo, em roupões dedicados para acolher calçado, mas também têxteis, vestuário, brinquedos e por vezes livros. E o que acontece? É uma recolha seletiva incipiente e efetuada por operadores privados, organizações não governamentais, entidades do setor social, etc. No primeiro caso, tem como destino final a valorização energética ou a deposição em aterro. Não é? Nós não gostamos da deposição em aterro na Lipor. No segundo caso, apesar de ser de forma desarticulada e visando essencialmente a reutilização, depende de variáveis como o estado de conservação e a aceitação por parte das instituições de caridade e dos mercados de segunda mão, como é óbvio, não é? Sendo a reutilização e a reciclagem do calçado e dos resíduos do calçado pouco explorada, quer pela indústria do calçado, pelos mercados em segunda mão, quer por outras indústrias que possam reintegrar estes materiais como recurso nos seus processos produtivos, será necessário realizar estudos fiáveis que avaliem as quantidades e a qualidade dos materiais para esses destinos. Daí estarmos a realizar uma caracterização física de calçado e de resíduos de calçado, como já tinha referido. Esta caracterização vai-nos fornecer dados importantes como a sua proveniência, se é urbano ou não urbano, que género, homem, mulher ou criança, tipologia de calçado, bota, sandália, se é um calçado esportivo e também a tipologia de materiais que constituem cada peça de calçado, se é em couro, se é têxtil, se é plástico. Ora, tendo este conhecimento,
é mais fácil suportar a construção, digamos, do estudo de um modelo de gestão para calçado e resíduos de calçado pós-consumo. E, complementarmente, encontrar soluções de mercado por produtos reciclados e a sua respectiva aplicabilidade, bem como, eu vou usar um palavrão, não é? Que tipo de simbioses, não é? Que tipo de ligações industriais podemos construir para reaproveitar os resíduos noutras atividades. O projeto BioShoes for All tem também desenvolvido novos materiais e processos para o setor do calçado. Como é que a Lipor se prepara para lidar com esses novos materiais no final do ciclo de vida dos produtos? Bom, a Lipor pretende ser um elo ativo da cadeia de valor do calçado e está disponível para trabalhar com todos os intervenientes no sentido de dar circularidade aos resíduos de calçado. Economia circular, volto outra vez a esta palavra. Economia circular. Na prática. Não é só no blá blá blá. Dada a nossa experiência com outros fluxos, nomeadamente o fluxo das embalagens, como eu lhe referi, temos hoje em Irmesinde a central de triagem mais avançada da Península Ibérica, de embalagens plásticas. Portanto, dada essa nossa experiência, sabemos que o ecodesign, que eu lhe referi no início desta nossa interessante conversa, é um dos fatores mais importantes quando falamos em reciclabilidade de um produto. Embora, no estudo que fizemos, percebemos que não é o que conta mais na compra. Mas já há de lá chegar o dia. Quanto maior a diversidade e mistura de materiais que um determinado produto apresenta, mais difícil se torna reciclá-lo. Porque, por norma, cada tipologia de material tem uma forma de tratamento e escoamento distintos, o que obriga a trabalhos adicionais de desmantelamento do produto e separação dos materiais resultantes. Tem a ver com a pureza dos materiais, o processo, digamos. No caso particular do calçado, caso este não seja facilmente desmantelável, apresentando uma grande diversidade de materiais e substâncias difíceis de segregar e remover, como por exemplo o caso das colas, isso pode inviabilizar a sua reciclagem. É por isso importante que os produtores de calçado privilegiem a utilização do mínimo de materiais possíveis. Isto é um desafio para a inovação do processo produtivo, sem comprometer naturalmente a qualidade, obviamente, e a durabilidade do produto. Mas é muito importante que haja uma opção por materiais ecológicos e sustentáveis. Já há empresas a fazer isto no setor do calçado e que estes sejam facilmente desmanteláveis e recicláveis, devendo a escolha dos materiais ser criteriosa a esse nível. Na Lipor acreditamos que não é uma conjugação fácil de fazer. Nós sabemos disto, reconhecemos esta dificuldade, mas também sabemos que com criatividade e inovação, que existe muito nesta indústria do calçado e nos parceiros deste setor, e que nos leva a ter a convicção de que o esforço será levado a bom porto. Nós estamos muito convencidos em relação a isso. Outro fator que impacta bastante o ciclo de vida do calçado pós-consumo é a forma como a deposição e recolha do calçado será realizada. Para rentabilizar melhor os recursos existentes e evitar a duplicação de meios no terreno, é muito importante simplificar o método de deposição e recolha, e neste caso em concreto, a Lipor é da opinião que este fluxo dos resíduos de calçado deveria ser recolhido juntamente com o fluxo dos resíduos têxteis. É a nossa opinião. Tal solução evitaria a duplicação de contentores na via pública, que é uma vantagem, que por esta altura se encontra saturada de equipamentos. Isto é verdade, temos que o reconhecer. Há alguma saturação. E, por outro lado, rentabilizaria os recursos de transporte, ou seja, o impacto em termos de poluição, já que os fluxos seriam recolhidos em conjunto e tornaria o processo de gestão mais simples. A poupança em termos financeiros seria significativa. Para garantir a viabilidade financeira da gestão deste fluxo, deste novo fluxo, será, contudo, fundamental, como já foi mencionado anteriormente, que o governo, porque isto é uma matéria dos governos, do governo central, defina uma responsabilidade alargada do produtor de calçado e de têxtil, e definir as entidades gestoras, quem é que vai gerir, que é para depois se construir um modelo de financiamento. Bom, e agora para uma resposta imaginativa, pensando no futuro, como é que o modelo de gestão que estão a desenvolver poderia ser aplicado numa cidade inteligente, ideal e totalmente circular?
Bom, idealmente um sapato deveria dar origem a outro sapato, mas sabemos que isso é utópico. Ainda não é possível. Numa cidade inteligente e totalmente circular, considero que o modelo de gestão terá assegurado a sustentabilidade dos diversos intervenientes do sistema, desde o fornecedor de matérias-primas, passando pela indústria, consumidor, agentes de recolha e tratamento de resíduos e os demais, através de fluxos financeiros adequados e indexados aos quantitativos envolvidos. Este seria, digamos assim, o sonho e o modelo perfeito. Porque desta forma a indústria produtora utiliza matérias-primas mais sustentáveis e adota e respeita princípios de ecodesign, o consumidor assume a sua pegada ecológica, tem grande consciência, digamos, ambiental, as redes de recolha funcionam eficazmente, a indústria de reciclagem encontra novas soluções técnicas para incorporar estes materiais, como sejam de upcycling, que é a incorporação dos materiais em novas partes ou totalidade de um novo calçado, como de downcycling, como já referi, como por exemplo a incorporação, por exemplo, em placas de isolamento sonoro, que é quando nós trituramos o material e damos-lhe nova vida, ou em placas de isolamento sonoro, como eu dizia, ou térmico, ou bases para parques infantis, por exemplo, ou tapetes de yoga. Portanto, nós acreditamos que desta forma se pode atingir a desejada circularidade do setor. Nada se perde, tudo se transforma. Para concluir, que impacto espera que o trabalho da Lipor no BioShoes for All tenha no setor do calçado e na gestão de resíduos em geral? Bom, nós esperamos claramente no final deste projeto que toda a informação reunida, quer no estudo do modelo de gestão de calçado e resíduos de calçado pós-consumo, quer no estudo de caracterização de calçado e resíduos de calçado pós-consumo, que é uma mais-valia porque não existia, possam ser utilizados no desenvolvimento de estratégias conducentes à valorização desta tipologia de material. Seja através da replicação ou adaptação do modelo de gestão desenvolvido pela Lipor, seja pelo aproveitamento da informação reunida nos estudos de caracterização e que nos permitem conhecer de forma detalhada o calçado existente, nas suas diferentes tipologias, materiais, qualidade e potencial de reutilização e reciclagem. E mais, no final deste projeto passaremos a ter elementos, matéria-prima, para que quem pode tomar decisões as tome sem receio. Designadamente, o nível central. Isto tem este ganho. Permite aos decisores políticos, aos decisores industriais, a todos aqueles que estão em posição de mudar, de ajudar o planeta, de avançar para a economia circular, a tomar uma decisão. Porque tomam uma decisão estribados, sustentados em informação, em conhecimento. E muitas vezes, quando as decisões são tomadas com base em conhecimento, podem conduzir a boas soluções. E dessa forma atingirmos a circularidade e a sustentabilidade do nosso planeta, porque não há outro planeta. Chegamos ao final deste episódio do podcast BioShoes for All, hoje com o Dr. José Manuel Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da Lipor. Muito obrigado e felicidades. Muito obrigado também, felicidades para vocês. Um abraço, até breve. Acompanhem outros conteúdos BioShoes for All nesta plataforma. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.